A paz de Jesus Cristo para todos. Hoje eu gostaria de falar acerca da prosperidade financeira à luz da Bíblia. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, assim está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36 também diz assim: Se o Filho do Homem vos libertar, certamente sereis livre. Mas livre de quê? Livre do diabo, da falsidade, da avareza e da maldade. O alvo de Satanás é o nosso intelecto. Aqui está falando da mente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. O Evangelho abrange todas as áreas das nossas vidas, porque a vida material é definida pelo mundo espiritual, seja do bem ou seja do mal. Por essa razão foi que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Muito bem? Como ponto de partida, eu vou deixar como base a epístola de 3 João, capítulo 1, versículo 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em tudo, assim como vai bem a tua alma. Deus estava usando o apóstolo João aqui para dizer que aquele que serve a Deus tem que ser abençoado nas 3 áreas de sua vida, que no caso seria a área espiritual, a financeira e a material. Quando você busca o espiritual com entendimento, aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o versículo 14, terá o seu cumprimento automaticamente, onde diz que eu e você seremos exaltados sobre todas as nações da terra e não sobre todas as ruas do bairro. Para que isso venha acontecer em nossas vidas, nós temos que procurar obedecer à palavra de Deus. Agora, se você buscar o espiritual e não ter o conhecimento daquilo que já é teu por direito, aí você se torna um pentecostal de primeira mão, porém, muitas das vezes até doente ou dependente financeiramente de qualquer um para sobreviver. O desejo de Deus para eu e você, meu rádio ouvinte, é que nós sejamos pentecostais, saudáveis e prósperos para usufruir o melhor da terra. Amém? A fim de ajudar também a igreja que nós congregamos, que continuamente tem nos dado cobertura espiritual por meio do jejum, da oração e da palavra profética. Deus trabalha com prioridade, principalmente no que tange o seu reino. A nossa fé só é materializada por Deus quando ela é confirmada por meio das nossas ações e atitudes, até porque a fé sem as obras é morta. Tiago já falava isso no seu livro. Foi pela fé que Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Às vezes nós não somos abençoados financeiramente, porque na hora de ofertarmos, damos qualquer coisa, damos a sobra, damos o resto do resto, como se o dono do ouro e da prata fosse mendigo ou esmolé. As ofertas, os dízimos e os donativos devem ser dadas e oferecidas acima de tudo com fé, com amor, reverência e temor, assim como fez Abel, que deu a primícia de todo o seu rebanho, assim também como está escrito em Provérbio 3:9, que diz: Honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Voltando para Gênesis, a Bíblia diz que Deus se voltou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta Deus não se agradou. Mas por que Deus não se agradou? Veja bem, Caim era agricultor e não teve o cuidado de selecionar o melhor dos seus frutos para oferecer ao Senhor. Talvez ele tenha dado uma banana amassada, um girimum murcho ou uma manga bichada. Não é assim que muitos fazem? Sem contar com aquele que só vem para a igreja depois que é recolhida as ofertas. Eu sei o que eu estou pregando, mas Deus está vendo. Ou alguém acha que Deus está com amnésia? No livro de Êxodo, capítulo 23 e versículo 15, diz assim: Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Palavras do Senhor dos Exércitos. Normalmente, os que se opõem às ofertas são os que pedem a Deus um bom emprego, um carro zero, um ótimo casamento
e uma boa casa, devia pedir a casa de sapé, uma vez que só dá o pior para Deus. Jesus disse que com a medida com que nós medirmos ele, nós também seremos medidos. Quer ficar na miséria, minha irmã e meu irmão? Feche a mão para Deus, para você ver. Lá em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Palavras de Jesus. Ele também disse que quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Será que Deus está falando com você, minha irmã? Será que Deus não está falando com você, meu irmão? Se você não tem a coragem de dar 10 centavos para a igreja, será que vai ter a coragem de dar 10 reais? Ou você quer enganar quem? Era isso que Jesus estava dizendo. Deus não precisa do seu dinheiro, mas sim da sua compreensão para ajudar a congregação onde você tem sido abençoado. Em um dos cultos que Jesus estava dirigindo, ele viu uma pobre viúva depositar ali 2 pequenas moedas, as quais representavam todo o seu sustento. Jesus, ele olha até a oferta quando nós ofertamos. Ele não olha para o valor, ele olha para a fidelidade e o amor que os fiéis têm para com a sua obra. Eu sei que por causa dessa mensagem, muitos vão querer sair da igreja, mas nem por isso eu vou deixar de lutar. Eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus, mesmo sabendo que a palavra de Deus confronta mesmo. Lá vem mais um torpedo, segura essa. Veja o que está escrito em Malaquias capítulo 1, versículo 14. Essa é forte. Lá vai. Maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Naquela época havia pecuaristas que haviam sido muito abençoados por Deus com as crias de seus animais, e oferecia a Deus o animal cego, aleijado, coxo e o dilacerado, e até hoje tem sido assim. Vamos falar das ofertas nos dias de Jesus, levando em consideração que ele é a base, a fonte e o tema de todas as coisas. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente foram adorá-lo, e após terem adorado, eles ofertaram para o menino Jesus ouro, mirra e incenso. Veja que a adoração está interligada às ofertas. Se você tivesse nascido naquela época e também fosse visitar Jesus, qual seria a sua oferta? Ouro, prata ou alumínio? O que mais você daria? Incenso, mirra ou querosene? Quando Jesus completou 8 dias de nascido, seus pais o levaram para o templo de Jerusalém para ser apresentado por Simeão. E você sabe qual foi a oferta de Jesus? Não sabe? Um casal de pombinhos. Lucas capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. Por que será que o casal levaram um casal de pombinhos, ao invés de levarem um boi, uma ovelha ou um carneiro, como era o costume de muitos da época? Porque eles eram pobres. Jesus era rico e se fez de pobre, a fim de nos enriquecermos. E também para dar exemplo que para Deus não importa a quantidade da sua oferta, mas sim a qualidade quando é doada com amor pelo Senhor. Eu sei que essa mensagem está machucando teu coração, mas não fica triste não, meu irmão, porque essa tristeza que você está sentindo não é normal. Pode repreender que é o mal, viu? Pode repreender. Nem vou dizer o que está acontecendo dentro de você. Só para te ajudar e te libertar, Jesus estava sentado numa mesa para cear, quando de repente uma mulher derramou um vidro de perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Judas, que também estava ali, quando viu aquela cena, quase teve uma parada cardíaca. E disse: o que é isso? Mas o que é isso? Isso é um absurdo, esse perfume é caro, deveria ser vendido para ajudar os pobres. Mas Jesus repreendeu ele, viu? Dizendo: não repreenda essa mulher. Ela fez para mim uma boa ação, esse perfume vai servir para me ungir, porque em breve eu vou partir para o meu Pai. Até hoje é assim, irmão. Tem gente que nem dizima, nem oferta e ainda faz campanha para os outros não ajudar a obra de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério, sabe quem era que mantinha o ministério de Jesus e dos 12 apóstolos? Eram as mulheres, Joana, Susana, Maria Madalena e outras mulheres que haviam sido curadas de enfermidade e libertas de demônios. E como elas amavam a obra de Deus, a Bíblia diz que Deus lhe concedera para que elas tivessem o dom da prosperidade financeira.
Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas, até porque Ele te fez para você ser uma bênção. Porque tem gente, irmão, que não é bênção, não é perturbação mesmo. A Bíblia diz que essas mulheres eram quem mantinha o ministério de Jesus com os 12, servindo a Deus com seus bens. Lucas, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Outro fator interessante se deu no ministério de Jesus, quando ele desceu do monte, e ao seu encontro veio um leproso, o qual lhe adorou, e após ter adorado, suplicou a Jesus pela sua cura. E Jesus, ao curá-lo, disse para ele: vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua oferta, que Moisés determinou para servir de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 4. A oferta também fala, naquele dia, ou naquele grande dia, a tua oferta vai dizer para Jesus se você era abundante na obra de Deus ou se você era avarento. E se você tentar argumentar para tentar se defender, você vai tomar o maior susto. E ainda vai passar vergonha, porque a sua oferta vai te denunciar e vai dizer para Jesus: Senhor, eu sou 5 centavos que ele dava continuamente na tua igreja. Isso é feio, irmão. Isso é muito feio. Tu está pensando que Jesus vai achar graça? Ele vai ficar muito triste com você. A cura também está interligada com a oferta, viu? Pelo amor de Deus, não confunda esse texto com a compra de cura, como muitos fazem por aí nas igrejas. Não confunda Cecília com Cecília. A prosperidade financeira vem por meio dos dízimos, das ofertas e dos donativos. Em outras palavras, da fidelidade. Estou falando da prosperidade dada por Deus. Não estou falando de roubo nem de exploração, que infelizmente é que mais se ouve por aí. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que Deus ama os que ofertam com alegria. Por que será que Deus falou isso? É porque tem gente que oferta com tristeza, outros ofertam com usura, e outros, pior do que esses dois grupos, não oferta nadinha e nem se sente acusado por isso. E tem mais, ainda diz que está fazendo a obra do Senhor, só se for a obra da senhora, porque do Senhor mesmo não. A avareza ou a miserabilidade, ela pode comprometer a salvação. É só você ler Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11. Ananias e Safira, nome bonito, não é Safira? Pois bem, esse casal veio a morrer porque retiveram parte do dinheiro que havia planejado em ajudar a obra de Deus, assim como muitos fazem. Promete e se compromete de ajudar a obra do Senhor, mas não cumpre o que falou. Nem vou fazer comentário, porque é muito penoso o que ocorreu com eles. Depois você lê em casa Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11. O mancebo rico também perdeu a salvação por causa do amor ao dinheiro. Ele respirava tanto dinheiro que Jesus nem exigiu dele nem 10% nem 20%, mas exigiu dele 100%, tudo dele. Se a medicina fosse avançada naqueles dias e se tirasse uma radiografia dele, os médicos iam ficar confusos, porque não iam encontrar nenhum órgão, só moeda, real, dólar. Você está rindo, não é, irmão? É porque não é você, viu? E como é que ele terminou? Sem riqueza e sem salvação. Porque aqui na terra, tudo passa como uma fumaça, porque tudo é vaidade, porque tudo é ilusão. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Nesses dois versículos, aqui, fala sobre duas classes de pessoas que não vão entrar nos céus, segundo o Espírito Santo, usou Paulo. Entre essas pessoas estão o ladrão, o avarento e o roubador. Em Malaquias 3:8 fala também sobre essas classes que são os roubadores. Eu não sei se você sabia, mas todo avarento é medonho para ser econômico. E sendo assim, se ele chegar no céu, que eu acho difícil, mas se ele conseguir chegar, com certeza vai tentar persuadir os anjos de Deus para eles substituírem os glória a Deus e aleluia pelo amém. E Deus, já sabendo disso, vai dizer: aqui vocês não vêm, aqui vocês não vêm. O céu é muito santo, é a Nova Jerusalém. Pois bem, você sabia que até Deus deu oferta? Não sabia? Pois fique sabendo. Leia João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Vida eterna, irmãos, é uma oferta imensurável. Como é que você, meu irmão, quer dar o pior para Deus se Ele deu o melhor para você, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo? A avareza de Zaqueu estava impedindo a salvação dele. Veja que quando ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadruplicado e ainda dou metade dos meus bens. Quando ele terminou de fazer a sua confissão perante Jesus, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo assim: hoje veio libertação para este homem, porque ele era avarento e chegava até cobrar imposto de Bartimeu, que era seu contemporâneo, e que ambos moravam na mesma cidade de Jericó. Eu elaborei essa pequena e humilde mensagem porque eu sei quem foi que falou comigo por esses dias. O Senhor disse que todos que ouvirem essa mensagem e colocar em prática, ele vai prosperar abundantemente, independentemente da denominação. Se a Rei dos Reis não aceitar essa mensagem, ela tem endereço certo. Deus quer nos abençoar, mas nós temos que nos desprender da avareza. O dinheiro é bom quando Deus é o nosso administrador. Deus quer que você seja o senhor do seu dinheiro e não escravo dele. A Bíblia diz que era Deus que mandava Moisés pedir ao povo ouro, prata, azeite puro, bois, ovelhas, cabras e etc. E nessa mesma época havia um obreiro chamado Coré. Esse cara, juntamente com Datã e Abirão e mais 250 mil camaradas, disseram para a congregação do Senhor que Moisés estava mentindo e que Deus não estava exigindo oferta coisíssima nenhuma. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés não deixou por menos. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não atentes para a oferta de Coré, porque dele eu não tomei nenhum jumento. O Coré era tão avarento que Deus pedia bois e ovelhas gordas e ele não tinha a coragem de dar nem sequer um jumento. Foi o que nós lemos. Você quer saber o que foi que aconteceu com Datã, Abirão e mais 250 mil camaradas, obreiros falsos? A terra engoliu eles vivos. Eles morreram por causa da murmuração e da avareza, que eram as ofertas. E para concluir, Deus só operou milagre na vida da viúva de Serepta, porque ela abriu a mão para ajudar o homem de Deus chamado profeta Elias. Quando ela creu nas palavras do homem de Deus, o próprio Deus tomou Elias em profecias e profetizou dizendo: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite não faltará até que Deus mande chuva sobre a terra. Isso é profético para você. Receba a bênção da prosperidade financeira agora, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Muita paz e prosperidade. Missionário Teles Andrade, e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir. Amém e amém.